ler um salmo, irmãos, e eu quero assim, como eu disse, né, vamos ficar sentados porque a gente vai ler um texto um pouco mais longo. E eu queria que você, enquanto eu leio aqui na frente em voz alta, você fique aí imaginando de quem esse texto está falando, quem é que vem à sua mente, né? Ele vai descrever a imagem de alguém, os acontecimentos na vida de alguém, e você vai ficar aí lendo, acompanhando a minha leitura, e imaginando de quem esse texto está falando. No livro dos Salmos, é o Salmo 22. Abra aí, por favor. Salmo 22. E depois nós vamos orar para Deus abrir o seu coração hoje aqui, amém? Para você ficar focado na palavra, atento àquilo que Deus pode ter para você nessa noite, através da leitura desse Salmo. Salmo 22, que eu vou ler agora. Salmo 22, Salmo de Davi, versículo 1. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras do meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme, não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor? Livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda no seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe. Tu és meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão, que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim, força minha. Apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e das presas do cão a minha vida. Salva-me das fauces do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. A meus irmãos declarei o teu nome. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, louvai-o. Glorificai-o, vós todos, descendência de Jacó. Reverenciai-o, vós todos, posteridade de Israel. Pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Lembrar-se-ão do Senhor e a ele se converterão. Os confins da terra perante ele se prostrarão. Todas as famílias das nações. Pois do Senhor é o reino. É ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele. Até aquele que não pode preservar a própria vida, a posteridade o servirá. Falar-se-á do Senhor a geração vindoura. Hão de vir anunciar a justiça dele. Ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. Amém. Glória a Deus. Salmo profético, um salmo messiânico, um salmo tremendo. É nele que nós vamos meditar nessa noite. Então, vamos orar, irmãos. E de corações abertos, não apenas de ouvidos abertos. Vamos receber a mensagem nessa noite. Amém? Pai Santo e querido, nós te louvamos agradecidos por chegarmos até esse momento.
E até mesmo esse momento do culto, já louvamos, já oramos, já intercedemos, mas agora é momento de ouvir, de receber a tua palavra, de receber o alimento espiritual, o maná que o Senhor deixou para nós. Porque o Senhor sabia que teríamos fome, fome que só pode ser saciada pela palavra do Senhor. Que essa palavra nessa noite venha nos corrigir, venha aumentar a nossa fé, aumentar a nossa esperança, venha edificar a toda a nossa igreja nessa noite. Cada um de nós nos colocamos diante do Senhor humildemente, desejando ouvir a tua voz e crendo que o Senhor é aquele que fala, aquele que intervém, aquele que age. Por isso eu te peço, meu Deus, fala conosco hoje aqui, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E eu tenho certeza, e por isso pedi que você o fizesse no começo, que por todo o Salmo 22 você viu Jesus. Você entendeu o que está sendo falado de Jesus. Nesse Salmo 22, existem detalhes sobre a morte de Jesus, sobre o sentimento de Jesus em face da morte, que talvez não haja em nenhum outro livro da Bíblia, se não forem os evangelhos. Os evangelhos contam, na sua maioria, com detalhes do que aconteceu ali. A gente pode comparar um pouco com o Isaías 53. Isaías 53 também narra um pouco do que haveria ser o sofrimento do Senhor Jesus, mas não com tantos detalhes daquilo que se passava no coração, os sentimentos do próprio Senhor Jesus, o sofrimento dele ali na cruz. O que a gente lê aqui nesse Salmo 22 é uma descrição muito rica dos sofrimentos de Cristo na cruz. Então comparemos. Eu vou comparar com alguns textos. Versículo número 6 que a gente leu, ele diz, eu sou o opróbrio, o salmista diz, eu sou o opróbrio dos homens e desprezado do povo. Enquanto Isaías 53, 3 diz, ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Versículo número 7 do Salmo 22, os que me veem, zombam de mim, meneiam, balançam a cabeça, confiou no Senhor, que o Senhor o livre. Comparo com Mateus 27, 39, os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo, salva-te a ti mesmo, zombando do Senhor. Versículo 18 do Salmo 22, repartem entre si as minhas vestes, sobre a minha túnica deitam sortes. Comparo com Mateus 15, 24, então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte para ver o que levaria cada um. E por último, deixei por último, mas é o primeiro versículo, o mais forte, o mais contundente, o mais claro, Deus meu, por que me desamparaste? Palavras ditas, usadas pelo Senhor Jesus na cruz, em Mateus 27, 46, também narrado por Marcos, no capítulo 15, versículo 34. Então esse é um salmo de Davi, mas a gente precisa reconhecer que não existem relatos na vida de Davi que se possam encaixar com aquilo que a gente lê no Salmo 22. Foi Davi quem escreveu, mas ele escreveu determinadas coisas ali que não aconteceram, nunca haveriam de acontecer com ele, nunca passou perto de Davi algumas coisas que são narradas nesse Salmo 22. Então a gente conclui que ele é um salmo profético, ele é um salmo messiânico. Eu comparo, digo sempre assim, é como se tivesse aberto uma janela na frente de Davi, ele escrevia o que ele sentia, o que ele vivia, mas ao mesmo tempo ele vislumbrava pela ação do Espírito Santo, né? Por obra do Espírito Santo, por iluminação do Espírito, aquilo que haveria de acontecer lá no Calvário. E a própria Bíblia confirma essa veracidade desse Salmo 22. Essa é uma descrição de uma pessoa sendo executada, irmãos, uma cena forte. Santo Agostinho de Hipona dizia, abro aspas, dá para ouvir os gritos de agonia diante da morte desse personagem, desse Salmo 22. O Salmo 22 é uma verdadeira descrição de um assassinato dos mais cruéis, que era a crucificação.
conhecido historicamente, principalmente por Sêneca, que era um político e advogado, historiador romano. Ele disse: aquilo ali, a crucificação, é um sadismo legalizado. As multidões ficavam assistindo uma morte lenta, cruel, maligna daquele condenado, e ele traduziu isso como um sadismo legalizado, um sadismo institucionalizado pelo governo romano. Então, o que é narrado aqui é a paixão de Cristo, aquilo que a gente conhece simplesmente como a paixão de Cristo. Isso centenas de anos antes de Jesus nascer, de vir ao mundo e habitar entre nós. Muito semelhante, como eu disse, a Isaías 53, né? É um vislumbre do que lá aconteceria. O Salmo pode ser dividido em duas partes, eu não sei se você percebeu. Mas a primeira parte vai até o versículo 21, e ele narra exatamente as agonias diante da sentença de morte. A segunda parte, do 22 até o final, já são atitudes de gratidão por causa do livramento. O livramento veio, bênçãos aconteceram, e ele diz: vou levar os irmãos a te glorificarem, vou dizer para eles tudo o que aconteceu. Então são duas partes totalmente distintas. A primeira, a gente pode dizer, a humilhação de Jesus. E a segunda parte, do verso 22 em diante, a exaltação de Jesus. São dois momentos da vida do Senhor Jesus muito diferentes. A sua humilhação enquanto ele esteve na terra, mas também a sua exaltação por parte do Senhor. Paulo descreveu muito bem esses dois períodos diferentes da vida de Jesus em Filipenses capítulo 2, quando ele diz lá assim: a si mesmo se humilhou. E no versículo seguinte ele diz: mas Deus o exaltou sobremaneira. Totalmente diferente, a humilhação por nossa causa, por causa do nosso pecado. O sacrifício na cruz por causa do nosso pecado. Quem mais poderia se sacrificar pelo pecado daqueles que viessem a crer nele? Nós não poderíamos pagar essa conta, essa dívida que havia. Então Jesus pagou essa dívida por nós, encravando-a na cruz, disse Paulo aos Colossenses. Só Jesus podia fazer, não existe nenhum outro nome, não existe nenhum outro Deus, não existe nenhuma outra religião que fale de um Deus que veio à terra para morrer por aqueles que nele crescem. Só Jesus. Só Jesus. Davi é maravilhosamente inspirado pelo Espírito. Esse é o salmo escrito pela mão de Davi. São palavras de Davi, sentimentos de Davi. Isso a gente não pode esquecer. Por isso ele é um salmo messiânico. A gente vê Jesus, mas ele é um salmo de Davi. A gente vê a descrição da morte de Jesus, mas ele foi escrito pelas mãos de Davi. Então o que está aqui, meus irmãos, são as palavras, os sentimentos, a expressão de um período, um momento da vida do próprio Davi. É tão grande esse mistério, tão maravilhoso, porque quando a gente leu da primeira vez, que eu pedi para os irmãos prestarem atenção, a gente pensou assim: é só Jesus. Não, não é. Era Davi escrevendo, inspirado pelo Espírito, retratando o que aconteceria com Jesus. Há um mistério nisso. Davi falava do seu momento de vida. O que acontece de tão misterioso e tão maravilhoso é que tem momentos no Salmo que é impossível enxergar Davi. É impossível ter acontecido com ele. Mas tem outros momentos dentro do mesmo Salmo que é impossível enxergar Jesus. É impossível estar se referindo a ele. Então isso é maravilhoso, não é perturbador. Isso é maravilhoso. Como é que pode Deus usar um homem para inspirá-lo a respeito de revelações tão profundas que haveriam de acontecer? Mas eu quero convidar você hoje a pensar em Davi. Porque se a gente pensa que foi Davi quem escreveu, Davi quem viveu esses sentimentos, essas situações, a impressão que dá é que fica mais perto de nós. É mais fácil da gente contextualizar. Então nós vamos mentalizar agora. É Davi quem está falando e eu dei essa volta todinha para falar do Salmo messiânico, mas eu quero pensar em Davi. O que Davi estava vivendo? O que ele orou? Como ele reagiu aos problemas que ele viveu? Como ele expressou os problemas que ele viveu? Ele sempre expressava de forma muito forte. Como ele vivenciou tudo isso? Aí a gente pode compreender que os problemas, os sentimentos, as soluções, as promessas que a gente lê aqui, também pode ser
para a nossa vida, amém? Então foi para Jesus, profeticamente? Foi, mas foi Davi. Então isso torna mais perto de mim. Olha que interessante, Salmo 22, versos 1 e 2. Vamos analisar alguns trechos para a gente entender isso. Ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras do meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. A gente pode resumir essa primeira parte da oração de Davi em 4 palavras, e você vai ver elas comigo aí: desamparo, uma sensação de estar desamparado; distância, indiferença e inquietação. Olha só, desamparo. Por que me desamparaste, Senhor? Quem nunca viveu isso? Qual crente nunca teve essa sensação? Mesmo que a gente não tenha coragem de dizer, mas é uma sensação de que está faltando alguma coisa. Às vezes que acontece com todo mundo, mas não acontece comigo. Uma sensação de desamparo. Parece que eu estou só. Parece que não há ninguém do meu lado. Só problemas em volta. Distância. Davi disse: se acham longe as palavras do meu bramido. Parece que as minhas palavras, as minhas orações não passam do teto. Parece que o que eu digo não é ouvido. Essa sensação de distância. A terceira sensação de indiferença. Ele diz: eu clamo de dia e o Senhor não me responde. Eu oro e nada acontece. Eu estou orando há tanto tempo e não ouço, não vejo nada como resposta. Essa sensação de indiferença de Davi. E em quarto lugar, inquietação. E ele diz aí no versículo 2: e de noite eu não tenho sossego. Literalmente, não há silêncio na minha alma, é o que a palavra quer dizer. Eu não consigo dormir. A minha alma fica tão inquieta, a minha mente fica tão inquieta pensando naquilo, que eu não tenho sossego. Eu clamo de dia, o Senhor não escuta. Eu clamo de noite, mas não tenho sossego. A minha alma não consegue descansar. Olha, gente, que coisa tremenda. Olha como isso é perfeitamente possível de acontecer com qualquer um de nós. Por isso que eu falei, vamos focar em Davi, vamos pensar em Davi. O que importa aqui, o que eu quero tirar como lição, é que Davi era mestre em encontrar palavras para expressar o que ele sentia. Ele era bom nisso, como poeta, profeta e escritor sagrado, né? Escritor inspirado por Deus. Ele era bom em expressar o que se passava no seu interior. Davi foi usado nesses salmos para dizer muito do que a gente não consegue dizer, para expressar, para reverberar o sentimento de muitos cristãos. Por isso que as pessoas gostam tanto de salmos. Elas leem salmos e falam: eu gosto tanto de salmos porque parece que está dizendo aquilo que eu queria dizer, né? Está orando exatamente o que eu preciso. É por essa capacidade dada através do Espírito Santo para Davi encontrar essas palavras, expressar essas palavras. É importante também observar que ele vai a Deus para levar as suas palavras. Olha, irmãos, nós, às vezes, não temos palavras para dizer aquilo que a gente sente. A gente não tem nem palavras e a gente não tem para quem dizer. A gente pensa: ninguém vai entender. O que eu disser, ninguém vai compreender. O que eu disser, então a gente não encontra as palavras corretas. É interessante, Davi, por isso que, como eu disse, as pessoas gostam tanto de salmos, né? Como ele é tremendo para descrever aquilo que a gente gostaria. Então, é exatamente o que a gente tanto precisa. A gente tanto precisa falar. A gente precisa expressar, dizer. E, principalmente, se puder, dizer para Deus. Mas, se puder mais ainda, dizer para alguém, porque é por não falar que a gente sofre muito. Se você não fala... isso não sou eu quem digo, né? Mas se você não fala, se você não verbaliza, se você não põe para fora, vamos dizer assim, e tudo que você sente vai ser externado de outras maneiras. Ou fisicamente, através de doenças, agressividade, isolamento. Né? Você vê uma pessoa que está muito agressiva, ela nunca foi, não é, ela é um doce de pessoa, mas ela está tão chata, ela está tão agressiva, ela está dizendo alguma coisa, é isso, ela está querendo um auxílio, ela está expressando alguma coisa que está mal resolvida dentro.
Você vê um adolescente se isolando, totalmente isolado. Tudo bem que já é uma tendência da adolescência o isolamento, mas de qualquer maneira sinaliza isso. Eu não quero falar, eu não estou nem afim de falar, então eu me isolo. Ou eu não consigo falar, por isso eu me isolo. E aí tantas pessoas veem, né? Tanto adolescente, eu usei adolescente, eu posso usar qualquer um, isolados, enquanto estão lá, parece que está quieto, mas está sofrendo muito. Trancados nos seus quartos, sem poder dizer o que gostariam tanto de dizer, sem poder expressar o que gostaria de expressar. Esse é o exemplo que eu tiro de Davi. Ele é bom de falar. Sentiu, vai lá e fala. Davi é um exemplo a ser seguido, ele encontra essas palavras. Eu falei que expressa fisicamente, às vezes não. Às vezes expressa as palavras que não são ditas pela boca, não são colocadas para fora, interiormente. Aí vem ansiedade, depressões, pessimismo, sentimentos não expressados. Gente, tudo isso gera enfermidades, de qualquer forma que seja. E Davi, então, se torna um exemplo a ser seguido. Ele encontra a palavra e vai botando para fora. É importante lembrar que ele está falando com Deus. Então, Salmo 13, ele diz: até quando, Senhor? Até quando o Senhor vai ficar calado? Ele é ousado, mas ele tem que dizer, ele precisa dizer. No Salmo 13, aliás, que eu citei, esqueceste de mim, Senhor? Esqueceste de mim, Salmo 10. Por que o Senhor se esconde na hora da minha tribulação? Olha isso, quem tem coragem de dizer? Eu estou com a sensação que o Senhor está escondido de mim, que o Senhor não está fazendo nada. Salmo 6, a minha alma está profundamente perturbada. E tu, Senhor, até quando? Até quando o Senhor vai ficar aí enquanto a minha alma está perturbada? Ele vai lá e diz: Senhor, eu não estou bem, eu não estou legal, as coisas não estão boas dentro de mim, eu estou quase implodindo, eu estou quase explodindo. Ou então, Senhor, eu estou descontando em todo mundo perto de mim. É interessante isso, irmãos. Você tem o Senhor para conversar com Ele. Se você não tiver ninguém, vou voltar à minha frase, se você não tiver ninguém para conversar, você tem o Senhor para conversar. Vai lá para o joelho e diz para Ele: Senhor, eu não estou legal, as coisas não estão boas, eu estou indo mal, eu estou mal, e o Senhor está aí, por favor, em nome de Jesus, age na minha vida. Por que não falar com toda sinceridade? Eu te garanto que você vai sair daquela oração, do quarto, do lugar onde você estiver, do joelho dobrado, dentro do carro, onde você estiver, você vai sair dali com uma sensação de que um peso de alguma coisa grande foi tirada de dentro de você. Glória a Deus. Sempre acontece alguma coisa quando a gente se derrama diante de Deus, irmãos. Sempre acontece alguma coisa boa quando a gente se derrama diante do Salvador. É o alívio, o bálsamo, o socorro, o alento, sempre, sempre. Quantos aqui já experimentaram isso? No momento em que estava assim, o que eu faço aqui agora? A gente vai para a oração e Deus abençoa. Por isso o lugar do culto é tão bom. No lugar do culto, no lugar da congregação, nós cantamos, porque Ele é digno de louvor. Nós ouvimos a palavra, porque ela é alimento para nós, amém? É por ela que a gente conhece o Senhor. E nós oramos, porque a nossa alma precisa orar. 3 elementozinhos que não podem faltar num culto, que estão sempre num culto. Eu diria 3 elementos suficientes para um crente se firmar, se fortalecer, ser renovado. Você vem para a igreja, canta louvores, ora junto com os irmãos, ouve uma palavra e vai para casa. O culto não tem que ser um espetáculo. O culto tem que ter os elementos essenciais, dentre eles, a ministração da palavra e a oração, para você dizer para Deus aquilo que você está sentindo, a oração para você interceder por aquele que precisa. 3 elementos, eu diria, muito suficientes. Tiago escreveu dizendo assim: está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós sofrendo? Ore. Tiago 5, verso 13. Tem alguém aí sofrendo? Ele dá uma solução simples, uma receita fácil. Ore. Ore, abra o seu coração, fale com Deus. Sempre alguma coisa acontece quando nós falamos com Deus. E a primeira que acontece é dentro de nós, amém? O Senhor derrama o bálsamo do Espírito na nossa vida. Então, nesses versículos 1 e 2, Davi expressa esse sentimento, né? Essas sensações que ele está tendo. Mas olha que interessante. No versículo 3 em diante, do 3 ao 5, ele começa dizendo: contudo,
De vez em quando eu lembro umas aulinhas de português que a gente teve quando era menino. A gente teve uma aulinha de português que tratava de conjunções adversativas. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, que significa apesar disso, né? Mas, porém, contudo, está aí um contudo. A conjunção adversativa, ela liga duas orações em que a segunda é totalmente oposta à primeira. Ela é uma contraposição à primeira. E a conjunçãozinha adversativa está lá no meio fazendo esse trabalho, fazendo esse papel. A gente vai ver 3 conjunçõezinhas adversativas aí, 3 contudo. Então, primeiro ele vem, Senhor, eu estou me sentindo só, eu estou me sentindo distante, eu sentindo que o Senhor está longe, indiferente a mim, eu estou inquieto, minha alma não tem sossego. Aí ele vai dizer, contudo, e aí lá vem, irmãos. Aí é tudo o contrário, amém? Então vamos ver? Contudo, tu és santo, estás entronizado entre os louvores de Israel. Aleluia! Isso significa, apesar desse sentimento, Senhor, apesar desse sentimento de desamparo, essa inquietação na minha alma, esse sentimento de indiferença, eu sei que o Senhor é santo, que o Senhor é separado, que está acima de tudo isso e mais, que o Senhor está entronizado, o Senhor está sentado no trono, cercado pelos louvores de Israel. Oh Deus, por que me desamparaste? Por que estás distante? Por que parece indiferente e não me escuta? Olha como eu estou inquieto. Contudo, irmãos, a nossa vida é assim, é uma dualidade só, não é? Vivemos os nossos problemas, daí virou, mexeu, a gente levanta cheio de fé, cheio de confiança, e vemos o outro lado da história, e vemos Deus nos guiando, e vemos Deus assentado no alto e sublime trono. Ele continua lá. A gente tem essa experiência grandiosa que Davi está dizendo aqui. Estou sentindo isso, isso e aquilo. Contudo, eu sei que o Senhor continua no trono. Eu sei que o Senhor continua assentado no trono, tendo o mesmo controle. Ele está dizendo, Senhor, eu mudo, mas eu sei que o Senhor não muda. Ele está dizendo, Senhor, eu passo por mudanças, eu vou variando conforme as circunstâncias, mas a palavra de Tiago diz que em Deus não há mudança e nem sombra de variação. O mundo muda, as pessoas mudam, as circunstâncias mudam, as situações mudam, mas o nosso Deus não muda, amém? Ele continua sentado no alto e sublime trono. Isso significa que Ele está no controle, Ele está no governo, Ele continua na direção. Parece que está perdido, parece que o barco perdeu a direção, mas o Senhor é a nossa âncora, o Senhor é quem dirige a nossa vida em todas as coisas. Nós cremos dessa maneira. Então ele diz, eu sei que o Senhor, contudo o Senhor é santo e continua assentado aí no trono. Deus é imutável, irmãos. E tem a segunda parte do contudo. Olha que interessante. De novo, me permita. Eu estou aqui, Senhor, me sentindo desamparado, estou sentindo distante, estou achando que o Senhor está indiferente a mim, estou inquieto, a minha alma não sossega. Contudo, verso 4, os nossos pais confiaram em Ti e o Senhor os livrou. Os nossos pais clamaram e o Senhor os livrou. Os nossos pais confiaram e o Senhor não envergonhou eles. Olha o que ele está dizendo. Eu estou sentindo tudo isso aqui agora, mas espera um pouquinho. Acabei de lembrar de uma coisa. A história da família, a história do povo, Deus não rejeitou o seu povo. O povo clamou, ele diz, clamou, a Ti clamaram, os pais confiaram, clamaram e o Senhor os livrou. O que ele está dizendo? Está dizendo que Ele é o mesmo, ontem, hoje, eternamente, Ele vai livrar novamente. Olha que sentimentos que eu tenho aqui dentro de mim, Deus. Contudo, eu sei que o Senhor é santo, que está sentado no trono, nos louvores de Israel, cercado pelos louvores de Israel, e eu sei que o Senhor age, porque o Senhor sempre agiu, aleluia. O Senhor sempre agiu. E a última frase aí do verso 5 é, confiaram e não foram confundidos. E para você não ficar confuso sobre essa passagem, esse versículo, ele é bem comparado com Salmo 37,5, que está escrito assim, contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso, Salmo 34, perdão, e os vossos rostos jamais serão confundidos. Contemplai-o e sereis iluminados, e os vossos rostos jamais sofrerão vexame. Vocês nunca ficarão decepcionados.
Contemplai-o e sereis iluminados. Não tem uma maneira melhor de expressar o que acontece frequentemente com a gente. Quando a gente está triste, quando a gente está abatido, parece que está tudo escuro. Parece que o nosso coração está escuro. E ele está dizendo, pois olhe para Deus. Você vai ser iluminado. E o seu rosto nunca será envergonhado. Você nunca vai ser decepcionado. Se você olhar para o Senhor, você nunca vai ser envergonhado. Quem pode dizer amém por isso? Isso é a palavra de Deus para nós, irmãos. Por isso que eu trouxe esse salmo para Davi. Para Davi. Não poderia ter melhor. Quando olhamos para Deus com fé, com confiança, em dependência, o fardo é removido do coração e o semblante fica radiante de esperança e de alegria. Aleluia. Glória a Deus. É interessante perceber que nas memórias de Davi estavam guardadas histórias dos pais. Essas histórias que a gente sabe eram passadas essencialmente de pais para filhos, né? Oralmente, os pais contavam para os filhos o que tinha acontecido. É por isso que os filhos sabiam, eles não tinham livro de história, eles não iam para a escola ouvir o que aconteceu. Os pais sentavam com os filhos e contavam, meu filho, olha o que Deus fez. Um dia o povo esteve lá no Egito, e olha como é que Deus agiu assim, 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 e a gente atravessou o deserto, e no deserto teve fome, mas o Senhor deu de comer, teve sede, mas o Senhor fez brotar água do deserto, e eles iam contando tudo o que estava acontecendo. Então eu pergunto aos pais aqui presentes, vocês têm tido experiências com Deus? Livramentos, curas, bênçãos, conquistas recebidas, a presença de Deus, a palavra de Deus que te toca. Você tem tido experiências, pais? Porque aí vem outra pergunta, você tem se preocupado em compartilhar e transmitir isso para os filhos? Os filhos têm sido alvo do seu testemunho, porque você pode ter certeza que tudo fica na memória espiritual deles, tudo. Está vendo essa mesa aqui, meu filho? Foi Jesus. Está vendo esse carrinho aqui que a gente tem, meu filho? Foi Jesus que nos deu condições. Está vendo isso que a gente conquistou? Sabe aquele dia? Foi Deus que agiu. É importante passar isso para os filhos, porque eles vão guardar lá no futuro, e isso vai ser importante para a vida deles, vai ser muito importante. Então, chamem os filhos para viverem as lutas junto com vocês. É preciso a gente fazer isso, para quando vier a vitória, a gente chama e diz, olha o que Deus fez, meu filho. Não exclua seus filhos, eles são pequenos, não entendem nada. Entende tudo, gente. Você sabe, ele é inteligente, você mesmo diz, meu filho é tão inteligente, ele é muito mais inteligente do que você pensa. Então, por menor que seja, mais inocente que pareça, chama para junto e diz o que está acontecendo na sua casa, na sua família, para ele orar junto, e quando a vitória chegar, todo mundo celebra junto, e aquilo fica nos anais da história da sua família, porque vai ser usado para ele em momentos difíceis no futuro. E agora eu pergunto para os filhos, tem filhos aqui, vocês têm observado o que acontece na família de vocês, na casa de vocês? Quantas vezes que foi Deus que abençoou? Quantas vezes pareceu que estava tudo perdido, parecia que tudo estava perdido, e Deus interveio de forma maravilhosa, porque a experiência passada pela sua família vai ser base de confiança em Deus pela sua vida inteira. Então aprendemos muito aqui. Contudo, os pais confiaram, e o Senhor os livrou. Então o Senhor vai me livrar agora também, aleluia. Ao sentir-se desamparado, Davi olhou para a história. Nossos pais confiaram e não foram envergonhados. Então, eu também não serei, amém? Deus não muda, a mesma fidelidade, o mesmo poder. Eu tenho certeza também, e quero dizer isso para você nessa noite, você não vai ficar envergonhado, porque o Senhor é conosco. Ele vai dar uma grande experiência para a sua família. Eu falo isso assim, com toda a minha fé, com toda a minha convicção, e com toda a experiência com Deus que eu já vivi. Acompanhando vidas e famílias, eu tenho certeza que se você permanecer no lugar da adoração, unidos, edificando uns aos outros, dentro da sua casa, a vitória virá e todo mundo vai celebrar, em nome de Jesus. Isso não é uma profecia, eu não estou aqui profetizando, eu estou aqui garantindo, irmãos, porque a palavra assim o faz, amém?
É porque é a palavra de Deus que garante, e nós confiamos na palavra do Senhor. Verso 6. É o segundo texto, eu falei de 3, né? O segundo, eu vou ler só a primeira frase do verso 6, porque eu vou analisar do verso 6 ao 8, mas vou ler só a primeira frase do verso 6. Eu sou verme e não homem. Essa, na minha opinião, é uma daquelas expressões que de forma nenhuma se encaixam em Jesus. Não tem como você imaginar, seria até um pensamento profano eu imaginar que algo como isso aqui se encaixaria na pessoa do Filho de Deus. Essa é uma dessas expressões que não se encaixa em Jesus, mas facilmente a gente consegue compreender o sentimento de Davi diante do seu sofrimento, um sentimento de vazio, um sentimento de impotência, um sentimento de fraqueza diante da situação. A situação era muito mais forte do que ele dava conta, então ele usa essa expressão, eu sou verme e não homem. Meus irmãos, quem está falando isso aqui é o rei de Israel. Quem está falando isso aqui é o primeiro rei de Israel escolhido por Deus, porque Saul não foi, né? Saul foi escolhido pelo povo. O escolhido de Deus para ser o primeiro rei de Israel está dizendo, eu sou verme, não sou homem. Tem cabimento uma coisa dessa? É normal alguém se sentir assim tão pequeno e tão incompetente, tão fraco diante das situações? É normal esse sentimento de fraqueza, mesmo sendo um servo fiel de Deus, mesmo sendo um discípulo de Cristo fiel? Porque aí a gente para perceber como a gente se sente mal, irmãos, quando a gente se vê assim, quando a gente se depara com a nossa fraqueza, quando a gente se depara com as nossas limitações. Poxa, eu conheço tanto a Bíblia, eu que oro tanto, eu que já tive tanta experiência com Deus, eu que já tenho uma caminhada longa na vida cristã, tanto tempo de crente, já era para eu ser mais forte, já era para aguentar isso com mais firmeza, mais de frente. Como eu posso ser um líder na igreja e ter tanta fraqueza? Como que eu posso viver assim? Como que eu posso? É interessante como a gente se sente arrasado quando a gente percebe as nossas limitações. Como eu sou falho como pai? Como eu sou falha como mãe? Como eu sou tão... Eu volto à pergunta, eu vou perguntar novamente, é normal um crente fiel se sentir fraco, incompetente? A resposta, sim, muito normal. Na verdade, pensar nessa nossa inconstância, pensar nessa nossa fraqueza, só nos faz nos lançar aos pés do Senhor, reconhecer a constância e o poder de Deus. Pensar na nossa fraqueza, pensar no quanto Deus nos ama, pensar como a gente pensou hoje de manhã na escola bíblica, né? Na eficácia do chamamento de Deus. O chamado de Deus para nós é um chamado eficaz, ele não errou. Ele não te chamou equivocado. Oh, me equivoquei, isso é fraco demais, eu não devia ter chamado. Ah, mas não tem fé nenhuma. Ah, errei, não é salvo, vou apagar o nome dele aqui. Olha como ele é fraco, fica caindo toda hora, vou apagar. Paulo diz que o chamado de Deus é eficaz. Ele não errou no seu chamamento. É muito normal, irmãos. E essa fraqueza nos leva a pensar na grandeza e no poder do nome do nosso Senhor. Amém? É por Ele. Ele exerce todo o poder sobre nós para que a glória seja toda dele. Senão a gente conseguiria as coisas e diria, eu consegui. Senão a gente conquistaria coisas, venceria batalhas e diria, eu venci. Mas como a gente sabe como a gente é, falhos, impotentes, incapazes em muitíssimos momentos de agir de forma mínima, a gente diz toda glória a Deus. Salmo 115, verso 1 diz assim, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e por amor da tua fidelidade. Olha que tremendo. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. No Salmo 115 retrata um momento de difícil batalha contra os inimigos do povo de Deus. O povo de Deus estava batalhando contra um povo idólatra, que serviam a ídolos, mas eram fortes, eram poderosos. O povo está dizendo, o salmista diz em nome do povo, não a nós, Senhor, não a nós, dá-nos essa vitória, mas é para a tua glória.
Faz isso por nós, Senhor, mas é para a tua glória, não a nós. Age por nós, Senhor. Dá-nos a vitória, Senhor, mas por amor do teu nome, por amor da tua misericórdia e por amor da tua fidelidade. Não a nós. Não somos nós mesmos, irmãos. Então, o seu sentimento de incapacidade que bate em você de vez em quando, e às vezes isso é tão sério, irmãos, que bate de toda forma, né? Qual homem, por exemplo, nunca passou por uma crise? Por uma crise eu ia falar meia-idade, mas não vou falar meia-idade não, mas passa por uma crise o que eu fiz? O que eu estou fazendo? O que está acontecendo? Olha, eu não consegui, a gente passa por umas loucuras mentais desse tipo. E eu quero te dizer que é tudo Jesus na sua vida. É tudo o Senhor, não a nós, Senhor, não a nós, mas é o teu nome da glória. O que leva Paulo a escrever, e eu vou te lembrar, 2 Coríntios 12:10, ele disse assim: eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. E ele começou dizendo, porque eu sinto prazer nas fraquezas, por amor de Cristo, porque quando eu sou fraco, os irmãos completam. Então é que eu sou forte. Quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. No versículo anterior, ele retrata a palavra que Deus deu para ele, dizendo assim: a minha graça te basta, Paulo, porque o poder se aperfeiçoa justamente na fraqueza. Então, sim, é muito normal esse sentimento de incapacidade. Ele diz, mas eu sou verme e não homem. Aí vem o verso 9. Olha para o verso 9. E me acompanhe, daqui a pouco eu termino. Contudo, aí vem outro contudo. Aí vai mudar novamente. Um sentimento de incapacidade terrível, um sentimento de pequenez, um sentimento de impotência. Ele diz, contudo, tu és quem me fez nascer. O Senhor sabe como eu sou. O Senhor conhece a minha estrutura. Foi o Senhor que me fez nascer e que me preservou, estando eu ainda no seio da minha mãe. Ele diz, contudo, apesar desse meu sentimento, contudo eu sei que foi o Senhor quem me fez. O Senhor conhece a minha estrutura. O Senhor sabe que eu sou pó. E realmente é na força do Senhor que eu consigo qualquer coisa. Qualquer coisa, meus irmãos, que um crente consegue na vida é por causa da força do Senhor. Não a nós, Senhor, em nada, nada, mas é o teu nome da glória. Então tudo que temos, para a glória do Senhor. Tudo que conquistamos, para a glória do Senhor. Sejam as pequenas coisas, sejam pequenas aquisições, pequenas conquistas, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. Eita maravilha, assim é o povo de Deus, amém? A gente precisa ser instruído. Contudo, tu és quem me fez nascer, o Senhor me conhece, o Senhor me preservou por toda a minha vida. Então diz ele, eu me entreguei, tu és o meu Deus. Mesmo com todas as nossas fraquezas e limitações, ele nos preservou até aqui. Olha que palavra tremenda que ele diz, a ti então, eu me rendo, Senhor. Eu me entreguei ao Senhor. Quantos aqui já se entregaram 100% para Deus? Quantos aqui já entregaram a sua vida e tudo que diz respeito? Como foi lido aqui no texto de abertura pelo Rodrigo, no que concerne a mim, eu entrego tudo ao Senhor, porque eu creio no cuidado dEle, eu creio na forma que Ele faz, eu creio no tempo em que Ele faz, que Deus esteja falando ao seu coração. Salmo 37:5, a igreja dizendo em coro, todo mundo sabe, decorado. Rápido, gente, oxe. Nossa, que vergonha. Tem como editar aqui na live depois? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. É a versão que eu mais gosto, e o mais ele fará. E o mais, tem coisa que a gente dá conta de fazer. Ele está dizendo aquilo que você não der conta, ele fará. Entrega, se rende, mas se rende de verdade. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, porque ele vai fazer tudo que for preciso, o mais ele fará. Como eu disse, a versão que eu mais gosto. No verso 11 em diante, vem a terceira e última parte, a gente encerra. Nem foi longo, a mensagem está curta.
Versículo 11, eu vou ler o versículo 11, mas eu vou analisar agora de 11 a 18. Ele diz assim: não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima. Desses versos 11 a 18, a impressão que a gente tem é que os momentos de maior terror serão retratados. Os momentos de maior angústia. Uma forte linguagem metafórica de grande significado vai surgir nesse trecho. Ele vai falar de touros, leões, cães, súcia de malfeitores. Ele vai expressar isso de forma interessante. Ele vai dizer, resumindo esse trecho do 11 ao 18, a gente pode resumir que ele vai separar dois grupos diferentes de problemas. Os que estão fora dele e os que estão dentro dele. Então ele primeiro fala do que está ao seu redor. Touros, leões, cães, súcia, um bando de malfeitores, homens malfeitores em volta dele. Mas em seguida ele fala do que se passa por dentro. Aí ele usa expressões assim: secou-se o meu vigor. Secou-se o meu vigor? Ficou fraco. O vigor é aquilo que nos impulsiona, né? Nos faz levantar, nos faz reagir, nos faz seguir em frente. Ele está dizendo: secou-se o meu vigor. Segunda expressão que eu separei: todos os meus ossos se desconjuntaram. Terceira expressão que eu separei: o meu coração se derrete como cera. Meu Deus, muitas vezes parece que é isso mesmo que a gente sente, essa sensação toda, diante das circunstâncias, de uma realidade interior, medo, insegurança, expectativa de que alguma coisa ruim está para acontecer, que não vai dar certo, que a situação vai piorar, a sensação que vai enfrentar algo muito mais difícil. Será que eu estou pronto? Será que eu tenho vigor? Será que eu aguento? Se a coisa piorar, será que eu vou aguentar? Olha que palavra, gente, olha que palavra. Secou-se o meu vigor, os meus ossos se desconjuntaram, o meu coração se derrete como cera. Quem nunca passou por momentos assim? É claro que ele expressa de maneira mais contundente, né? É poético, né? Davi, vivendo isso, está expressando algo que Jesus ia viver literalmente, né? A gente não pode desvencilhar tanto isso, né? Desassociar o fator messiânico do Salmo. Mas olha que expressões fortes, né? Quem nunca passou por esse tipo de coisa? De faltar força, de ter medo do que vai acontecer, de se sentir inseguro do que vai acontecer. Mas lembro aos irmãos uma palavra do apóstolo Paulo em 2 Coríntios 7, 56. Estou realmente quase acabando, mas lá diz assim: em tudo somos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou, disse Paulo. Eu transfiro essa palavra para você, minha irmã. Transfiro essa palavra para você, que sente mais fortemente as coisas que acontecem na sua casa. Você que sente de maneira mais sensível, percebe de maneira mais sensível, o Deus que conforta os abatidos há de consolar o seu coração. Amém? Eu acho essa palavra tão... parece um afago de Deus em nós. Parece um carinho. Paulo dando testemunho. Em tudo fomos atribulados. Lutas por fora, igual Davi, né? Temores por dentro, mas o Deus que consola os abatidos, que conforta os abatidos, nos consolou. Preciso lembrar que você serve ao Deus que consola os abatidos. Ao Deus que pode te consolar. Ao único que pode consolar. Aquele que muda histórias. Aquele que faz infinitamente mais. Tudo que a gente pensar como solução, ele faz mais. O que a gente imaginar como saída para o problema, ele faz mais. Amém? O que a gente imaginar que deve ser feito, ele faz melhor, ele faz mais, infinitamente mais. E aí no verso 19, minha última parte que eu vou ler, vem a terceira conjunção adversativa. Foi quase uma aula de português hoje aqui, português básico, mas a gente já vai sair daqui sabendo, né, o que é uma conjunção adversativa. Verso 19 ele diz: tu porém, Senhor, não te afastes de mim. Tu, porém, Senhor, força minha, apressa-te em socorrer-me. Diante da intensidade do problema, né? Eu falei do verso 11 ao 18, a situação parece que piora. Ele diz: tu, porém, Senhor. Davi sabia que sempre é tempo de clamar e pedir socorro. Ele está acostumado a fazer isso.
Ele confiava que em qualquer tempo Deus agiria em seu favor. Não te afastes de mim. Davi sabia que o Senhor não se afastaria. Assim como Jesus também, lá, né, na cruz. Salmo 51, 17 diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não desprezarás a Deus. Um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Como está o seu coração hoje aqui? Compungido e quebrantado? Ou arrogante, duro, por causa da vida, por causa do que você passou, por causa do que você já sofreu? Aí vai endurecendo o coração da gente, né? Parece que as pessoas têm essa tendência, quando elas sofrem muito, elas criam elas mesmas uma casca em volta. E essa casca às vezes fica tão grossa que ninguém entra, nem a palavra entra, nem conselho entra, nada entra. E aí, nada. Por quê? Porque ela é indefesa para sobreviver, ou por teimosia, ou seja lá o que for, cria um paredão que impede certas coisas chegarem. Então eu te pergunto de novo, como é que está o seu coração hoje aqui? Humilde, quebrantado diante de Deus, ou cheio de pensamentos próprios? Já tirou as suas próprias conclusões, já sabe o que vai fazer? Como está o seu coração hoje aqui? Porque um coração compungido e quebrantado, humilde, Deus não rejeitará e não desprezará. E ele termina esse trecho, que eu só vou até o versículo 21. Ele termina o trecho dizendo: força minha, apressa-te em socorrer-me, livra a minha alma da espada, salva-me, Senhor, socorro, livramento e salvação. Na hora da angústia, é isso que você pede? Pois é isso que Deus tem para você. Ele é o Deus que é a nossa força, amém? É o nosso socorro bem presente na hora da angústia e da tribulação. É Ele quem nos traz o livramento. E lembrando os versos anteriores, Ele livrou os pais, nos livrará também, amém? Eles não foram confundidos, nós também não seremos. E a salvação das situações e a salvação da nossa alma. Eu quero concluir essa análise da primeira parte do Salmo 22, dizendo que essa primeira parte do Salmo 22 é marcada por contradições. Aquilo que se sente contra aquilo que a palavra diz. Aquilo que nós somos e sentimos em contraste com aquilo que Deus é e do que Ele pode fazer. Se você está hoje aqui passando por momentos de aflição inenarrável, eu quero dizer para você, contudo, o nosso Deus está aqui para te dar vitória. Para dizer para você que é possível. Para dizer para você que tem saída. Que pode parecer que está tudo perdido, contudo, vai dar tudo certo em nome de Jesus, amém? Vamos ficar em pé, vamos orar agradecendo a Deus, colocando a nossa vida aos pés do Salvador.